A história do segundo livro de Três Corpos começa com um diálogo junto a um túmulo, sob o testemunho de uma formiga na lápide de Yangdong, Luoji, que vem para prestar homenagem como colega da universidade. Encontra Yi Wenjie, que vem se despedir de sua filha pela última vez. Diante do túmulo, Yi Wenjie compartilha com Luoji dois axiomas fundamentais da sociedade cósmica e dois conceitos-chave que apresentam assim a cerimônia de passagem do protagonista do antigo para o novo. Enquanto isso, em outra conversa que Evans teve em vida com os trissolares, a humanidade descobre que, no dicionário dos trissolares, não existem palavras para disfarce ou engano. O seu pensamento é transparente e, devido ao medo das mentiras humanas, elas deixaram de confiar em Evans. Isso também explica porque o Sofon não revelou o plano do Guchen para Evans no final do primeiro livro. E assim, a humanidade entra na era da crise. No terceiro ano, Luoji, que acorda de uma noite de paixão, já se esqueceu do nome da mulher ao seu lado. Sim, nosso protagonista vive uma vida de romance diariamente. No entanto, esse estilo de vida é interrompido por um acidente de carro. Enquanto os dois saem para jantar, um carro acelera em sua direção. Luoji tem sorte de escapar, mas a sua companheira morre após ser atropelada. E Luoji, envolvido no acidente de carro, é levado pela polícia. Com o inquérito sendo liderado pelo veterano de guerra Shi Qiang, elas pegam o avião para um destino misterioso. Durante o voo, Luoji lembra de um amor marcante com a protagonista feminina de um de seus romances. Quando o avião pousa no edifício das Nações Unidas, Luoji descobre que foi convidado a participar de uma conferência sobre estratégias de contra-ataque aos trissolarianos. Foi anunciado um importante plano de contra-terra. O plano dos encaradores de paredes para evitar a vigilância dos Sofons. Aproveitando a incapacidade dos trissolarianos de entender o engano, as Nações Unidas escolhem uns estrategistas e líderes para criar planos de guerra. Elas não devem se comunicar os planos de contra-ataque com o mundo exterior de forma alguma e passam a ser como encaradores de parede. Elas são o ex-secretário de Defesa americano Frederick Taylor, com vasta experiência antiterrorismo, o atual presidente da Venezuela, Manuel Radiates, que foi sancionado por desenvolver armas nucleares, o cientista Bill Hines, o cientista nomeado para o Prêmio Nobel 2 vezes devido às realizações notáveis no campo da estrutura cerebral humana e do desenvolvimento intelectual, e Luoji, que foi inspirado por Yi Wenjie a fundar uma sociologia cósmica. O plano dos encaradores de paredes desperta a atenção dos trissolarianos. Numa cave, um remanescente da ETO, prestes a cometer suicídio, recebe súbita mensagem do deus deles. Já que são os humanos que podem desmarcar os planos humanos, os trissolarianos reativam a ETO e desenvolvem o plano de quebrar as paredes. No mundo do jogo dos três corpos, os vestígios da ETO se reuniram e escolheram 3 quebradores de paredes para enfrentar os 3 primeiros encaradores. Luoji, contudo, não tem quebrador de paredes, porque ela vai enfrentar o deus diretamente. A única coisa que a ETO pode fazer em relação a Luoji é concluir uma missão misteriosa que a Evans falhou em completar: assassinar Luoji. Quando Luoji ouve seu nome inesperadamente durante a conferência, ela se recusa imediatamente a aceitar essa identidade. No entanto, a partir daquele momento, todas as ações dos encaradores de paredes são vistas como parte do plano. Quando não consegue se livrar do tormento, o irritado Luoji sai da conferência. No portão, uma bala atinge seu peito e ela cai morto. Assim, o fim. Estava a brincar. Na verdade, um colete à prova de balas salvou a vida de Luoji. Após se recuperar, Luoji decide que, uma vez que não consegue se livrar da identidade de encarador de paredes, vai deixar o erro seguir seu curso. Ela solicita às Nações Unidas que o mantem para um paraíso isolado. Lá, Shi Qiang concorda em ajudar Luoji a encontrar a calota perfeita igual ao seu romance na vida real. Dias depois, a deusa chega. Ela chama-se Zhuangyan, uma graduada da Académica de Belas Artes Central. Desde então, fazer de Zhuangyan a rapariga mais feliz do mundo se tornou também uma parte do plano dos encaradores de paredes. Para deixar Zhuangyan feliz, Luoji até a acompanha em uma viagem ao Museu Louvre, onde se apaixonam diante do sorriso de Mona Lisa. Luoji, recém-saído do mercado dos solteiros, não esquece ligar para Shi Qiang para agradecer. Quem diria que Shi Qiang, que foi exposto à radiação nuclear durante uma operação de captura da ETO anos atrás, agora sofre de leucemia. Com uma faísca de esperança na tecnologia médica futura, Shi Qiang entra em hibernação. Diferentemente do capricho de Luoji, os outros 3 encaradores de paredes estão a trabalhar ativamente em seus planos. Radiates está a se esforçar incansavelmente para criar uma bomba nuclear gigante com um rendimento de 200 milhões de toneladas. Durante um teste nuclear, ela contrai uma estranha aerofobia e, a partir de então, tem medo de olhar diretamente para o Sol. Frederick,
Por outro lado, está a coletar materiais para criar relâmpagos em forma de esfera, enquanto faz esforços ininterruptos ao redor do mundo. Devido às capacidades de ataque de curto alcance dos relâmpagos em forma de esfera, o ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos da América viaja para o Japão, o China e até o Afeganistão, esperando organizar um esquadrão de kamikaze espacial, mas é rejeitado em todos os lugares. Heinz, com a ajuda de sua esposa, Yamasuki Keiko, concentra-se no melhoramento da inteligência humana. Ela espera conectar o cérebro humano diretamente a computadores e realizar em 2 séculos a evolução cerebral que levaria 2 milhões de anos para se completar. Neste momento, os esforços dos terráqueos não se restringem ao plano dos encaradores de parede. Vários países estão a formar suas próprias forças espaciais. O comissário político da porta-aviões chinês, Tang Zhang Beihai, é um dos primeiros membros da Força Espacial Chinesa. Por sua firme crença no triunfalismo, ele é nomeado pelo general do Comitê Permanente como líder da futura equipa de trabalho político, responsável para prevenir o surgimento do derrotismo da futura frota. 5 anos depois, Luozi vive uma vida tranquila e celestial no seu Éden, sem se importar com os assuntos do mundo, casado com Zhuang Yan e tem um filho. Mas essa calma é interrompida pela visita de outro encarador de paredes, que é Frederick. Ela relata a Luozi sua experiência como um pesadelo. Um dia, um servo comum desconhecido chega ao porão, onde Frederick mora, trazendo-lhe uma saudação diabólica. Frederick Taylor, eu sou o seu quebrador de paredes. O quebrador de paredes revela impiedosamente todos os planos de Frederick, que eram Pearl Harbor espacial. Aparentemente, Frederick queria formar uma força espacial armada principalmente com relâmpagos em forma de esfera e fusão nuclear macroscópia. Para isso, ele viajou o mundo em busca do espírito de autossacrifício remanescente na sociedade humana. No entanto, o verdadeiro alvo do ataque desse esquadrão espacial suicida não era a frota trisulariana, mas a frota principal da Terra. Quando a frota humana partisse para o ataque, o esquadrão suicida, armado com armas quânticas, lançaria um ataque suicida contra a sua própria frota. No meio da explosão azul, Frederick teria uma força espacial quântica fantasmagórica para bloquear o caminho inevitável da frota trisulariana. No final, o quebrador de paredes diz a Frederick que, mesmo seu plano seja totalmente realizado, o Deus não se importa em absoluto com uma frota em estado quântico. A revelação do plano e o desprezo dos trisularianos levam Frederick ao desespero completo. Naquela noite, depois de desabafar com Luozi, Frederick se suicida com um tiro à beira do lago. Dos encaradores de paredes, restam 3. O suicídio de Frederick leva o Conselho de Defesa para Natália a convocar uma audiência emergencial. Na audiência, Radiates e Heinz apresentam respectivamente o progresso dos seus planos. Depois, ambos optam por entrar na hibernação, aguardando que a tecnologia futura computacional atenda às necessidades dos seus planos. Enquanto isso, Zhuang também entra em hibernação com a criança. De acordo com informações de investigação das Nações Unidas, desde o inicial acidente de carro até o incidente do tiroteio subsequente na Assembleia Geral, todos foram atividades de assassinato planejado pela ETO, o que mostra claramente que os trisularianos temem Liu Ji. As Nações Unidas esperam, portanto, que Liu Ji possa deixar de lado seus apegos pessoais, descobrir a razão que faz os trisularianos temerem e tornar-se seu próprio quebrador de paredes. Tendo perdido a companhia de sua esposa e filho, Liu Ji começa a assumir a responsabilidade de encarador de paredes. Sob o céu estrelado sombrio, Liu Ji caminha sobre o gelo no centro do lago. Ele começa a refletir seriamente sobre o diálogo com Ye Wenji ao lado do túmulo de Yangdong. São 2 axiomas: a sobrevivência é a primeira necessidade da civilização. Segundo, as civilizações crescem e se expandem continuamente, mas a quantidade total de matéria no universo permanece igual. E 2 conceitos importantes: primeiro, a cadeia de suspeitas. Quando 2 civilizações estranhas descobrem a existência uma da outra, nenhuma pode ter certeza das intenções da outra, e ambas inevitavelmente caem em uma cadeia interminável de suspeitas mútuas. Segundo, a explosão tecnológica. O progresso de forma explosiva pode acontecer no processo de desenvolvimento de cada civilização. Assim, uma civilização fraca pode superar uma civilização avançada em pouco tempo através de uma explosão tecnológica. Justo quando seu pensamento fica em um impasse, o gelo sob os pés de Liu Ji de repente racha, fazendo-o cair nas águas geladas do lago. Submerso numa frieza mortal como o espaço, ele parece ver a verdade do universo. Depois de lutar pela vida e subir de volta à superfície do lago, Liu Ji diz a si mesmo: encarador de paredes Liu Ji, eu sou o seu quebrador de paredes. No dia seguinte, Liu Ji deixa o Éden dos sonhos e volta para um abrigo subterrâneo em seu país de origem, formulando seu próprio plano de encarador de paredes. Na reunião remota de defesa dos planetas, Liu Ji revela seu plano: maldição da estrela. O método será usar o Sol para amplificar a potência e transmitir uma maldição para o espaço exterior, que são 3 desenhos. Neles estão marcadas as coordenadas de uma estrela fora do sistema solar. Enquanto todos estão confusos com o plano, Liu Ji é atingido por uma arma mortal, um míssil genético. Esse vírus da gripe, que se torna maligno quando designado de acordo com o DNA de alguém, tira instantaneamente a saúde de Liu Ji. Com vômitos sanguíneos, Liu Ji é urgentemente colocado em hibernação.
E no mesmo momento em que a maldição é lançada para o espaço, a frota trisolariana também lança 10 sondas pequenas em direção à Terra. 4 anos depois, Zhang Beiai, capitão da futura equipa militar do governo, também está na hora de hibernar. Mas agora ele tem uma preocupação que precisa de ser resolvida. Já tem discutido várias vezes a questão da energia com a doutora Ding Yi. Beiai está claramente ciente de que uma frota interestelar precisará adotar um modo de acionamento por radiação para atender às necessidades da expedição. No entanto, a velha guarda no sistema espacial, que detém o poder de falar, defende veementemente o uso do método de propulsão por foguete tradicional. Para eliminar obstáculos, Beiai usa balas de meteorito de ferro feitas por ele mesmo para se disfarçar como uma chuva de meteoros, silenciosamente eliminando 3 autoridades da velha guarda no espaço. Assim, garantindo a direção da pesquisa futura da frota, Zhang Beiai lidera a equipa especial de trabalho político para entrar na hibernação, rumo ao futuro. Mais 4 anos se passam. Os 2 encaradores de paredes, Redias e Ines, são acordados. Ao acordar, Ines vê os resultados de 8 anos de pesquisa de sua esposa Yamazuji Keiko, um computador que mapeia o cérebro humano em hologramas. Na pesquisa adicional usando o dispositivo, Ines consegue um resultado surpreendente: o carimbo do pensamento. Ines descobre que, usando supercomputadores e escaneando certos neurónios do cérebro, um equívoco poderia ser gravado no cérebro do sujeito de teste, fazendo-o acreditar nisso implicitamente. Após intenso debate no Conselho de Defesa Espacial, é finalmente acordado sob rigorosa supervisão que os membros da Força Espacial podem voluntariamente receber o carimbo do pensamento com a crença de que a humanidade é invencível. Em breve, um grupo de membros leais da Força Espacial com o carimbo do pensamento é formado. Com essa satisfação, o casal Ines entra novamente em hibernação. Por outro lado, a pesquisa nuclear de Redias também alcança novos resultados. A humanidade cria a primeira bomba de hidrogênio do tipo estrela e a detona com sucesso na superfície de Mercúrio. As rochas espirradas formam um anel de estrelas na órbita de Mercúrio, e o grande poder choca o mundo inteiro. Líderes de vários países fazem chamadas para convidá-lo a compartilhar com urgência a tecnologia nuclear. E entre várias chamadas, um psiquiatra não convidado afirma que poderia tratar a inexistente heliofobia de Redias. Sim, ele é o quebrador de paredes de Redias. Através de suas palavras, a verdade por trás do encarador de paredes Redias é gradualmente revelada. É o plano de colisão de Mercúrio com o Sol. Na verdade, Redias, que parece fanático por armas nucleares, não pretende usar bombas nucleares para atacar. Em vez disso, ele quer usar a força explosiva de 1 milhão de bombas de hidrogênio gigantes para desacelerar Mercúrio, tirá-lo de sua órbita e enviar ao Sol. A matéria estelar resultante da colisão seria estada, formando e expandindo camadas de atmosfera até engolfar todos os planetas, incluindo a Terra, dentro do Sol, transformando o sistema solar inteiro em um inferno ainda pior que o sistema trisolar. Redias espera usar isso como uma ameaça contra a civilização trisolar para evitar a invasão. No entanto, o quebrador de paredes finalmente diz a Redias primeiro, mesmo esgotando os recursos da Terra, a humanidade não poderia produzir 1 milhão de bombas de hidrogênio do tipo estrela segundo, por mais bombas de hidrogênio que houvesse, não desaceleraria Mercúrio. Assim como o antigo Frederic, sua ameaça não é de preocupação para o Deus. Redias, cujos planos foram expostos, é enfurecido pelo último desdém, não podendo conter sua ira, aperta o pescoço do quebrador de paredes até que guardas irrompem para separar os dois. Dias depois, os planos de Redias são fortemente opostos pelo mundo todo durante uma reunião. Ele vai enfrentar um julgamento num tribunal militar por crimes contra a humanidade. Mas é então que Redias de repente ergue uma mão no ar. Todos percebem um dispositivo parecido com um relógio de pulso em seu pulso. É o sistema de berço. É um transmissor de sinal conectado aos sinais vitais de Redias. Redias afirma que a outra extremidade está conectada a uma bomba nuclear no centro da cidade de Nova York, que, como o berço de um bebê, uma vez que o coração de Redias pare de se mover, a bomba nuclear do outro lado despertará como um bebê, e os 8,2 milhões de habitantes de Nova York se tornarão seus acompanhantes na morte. Com isso, Redias parte em um avião oficial de volta para seu país. No avião, ele tira o transmissor do pulso e dá ao presidente da ONU. Na verdade, o chamado sistema de berço é apenas um truque para Redias escapar. De volta ao seu país, Redias abre os braços para o seu povo, mas o que ele encontra são inúmeras pedras de ódio jogadas contra ele, odiando seu plano de aniquilação do mundo. Assim, o encarador de paredes Redias é enterrado na chuva de pedras enfurecidas. Assim, restam apenas 2 no projeto de encarador de paredes. No livro, até este ponto, Dr. Engenheiro Liu dá um leve sorriso. Em menos de 2 páginas, ele rapidamente dispõe a saída de cena de uma variedade de personagens secundários, incluindo vários doutores, militares e anciãos, deixando apenas o filho de Shikian, que foi preso por fraude, e o físico Ding Yi, que entrou em hibernação, para assistir à Batalha do Fim dos Tempos. Ajustando a postura, sentemo-nos bem, e vamos para o futuro. 185 anos depois, Luigi acorda da hibernação e o que vê primeiro é a magnífica paisagem da futura cidade subterrânea. Veículos voadores transitam no ar, todos os edifícios pendurados em pilares subterrâneos como troncos de árvores. Canecas de aquecimento automático, pão sintético, roupas que podem mudar de imagens, e bicicletas voadoras em forma de guarda-chuva, tudo é maravilhoso para Luigi.
E o que mais choca Lu Ji é o cenário político da Terra. Hoje o mundo humano é dividido em duas partes. Uma é a Terra internacional, continuando o conceito tradicional de nação, com a Terra como seu território principal. E a outra é a frota internacional, composta pelas frotas dos diferentes continentes, com o espaço como seu território. Este último tem 2.000 naves de guerra interestelares capazes de atingir 15% da velocidade da luz, cuja quantidade é mais que o dobro da frota trisolariana. É com essa força espacial que a nova geração da Terra varreu o desespero de 2 séculos atrás, mostrando grande confiança na batalha final. Ao chegar ao novo século, Lu Ji reencontra seu bom amigo Xiqiang, que também tem recuperado a saúde. Além de ser alegre, Lu Ji é convidada a assistir à última audiência de vídeo holográfico do plano de encarador de paredes. Aqui ele encontra o casal Lins, que também despertou na reunião. Decide-se por unanimidade acabar e negar o projeto de encarador de paredes, que tem durado 205 anos. Restaurado ao status de civil, Lu Ji sai à conferência remota. Quando todos estão prestes de sair da conferência, Keiko diz algo que faz o ar congelar. Encarador de paredes Ines, eu sou a sua quebradora de paredes. Como esposa de Ines, Keiko expõe o plano encarador de paredes do marido. Ele aponta que, como um defensor do pessimismo bem-sucedido em ocultar quem é ele, Ines inverteu os sinais de mais e menos no modelo matemático do carimbo do pensamento, invertendo as instruções. Isso significa que a mente de cada militar que usou o carimbo do pensamento da força espacial está gravada não com a crença na vitória humana, mas no fracasso. Ao ouvir isso, a cena inteira fica exatamente como quando Radiaz levantou a pulseira do berço, um silêncio sepulcral. Do outro lado, Lu Ji enfrenta o último plano de assassinato organizado um século antes pela ETO, o vírus killer. Este vírus, com um alvo específico, cria para Lu Ji uma série de tentativas de assassinato, incluindo um acidente de carro, o colapso da tampa de um bueiro, a queda do painel de publicidade eletrónica, o assassinato por um robô empregado, uma entrega expressa de medicamentos para hibernação e a trava de uma cadeira transformável. Mas Lu Ji conseguiu evitar todas elas. Ele consegue escapar da morte principalmente por causa da ajuda de Xiqiang. Naquela época, Xiqiang recebe a boa notícia de que seu filho ainda está vivo. No dia seguinte, Lu Ji e Xiqiang chegam ao mundo da superfície da Terra, onde a maioria dos hibernantes que tenham sido reanimados se estabelem. Através dos relatos dos vizinhos, Lu Ji aprende sobre um período trágico e profundo declínio da história humana. 20 anos após a hibernação de Lu Ji, o mundo caiu numa crise econômica e numa grave fome. Os humanos, desesperados, não viam mais a Terra como seu lar e começaram a resistir ao ambientalismo e a atacar uns aos outros. Com o rápido desenvolvimento da indústria pesada e poluente, as condições climáticas tornaram-se anormais, levando à desertificação global. Durante esse meio século de profundo declínio, dos 8,3 bilhões de habitantes originais, apenas 3,5 bilhões sobreviveram. Depois, as pessoas em dificuldades começaram a perceber que valia mais a pena viver o momento do que sofrer por um apocalipse que ainda não havia chegado. Elas cunharam um poderoso ditado: dar a civilização ao tempo, em vez de dar o tempo à civilização. A liberação da natureza humana levou a um desenvolvimento tecnológico rápido. Meio século mais tarde, a humanidade começou a construir frotas espaciais, e foi nessa fase que se formou um novo padrão político. Após a apresentação dos vizinhos, a curiosidade de Lu Ji é temporariamente satisfeita. E o hibernador Zhang Baiai, igualmente curioso, também chega ao novo século que lhe desperta maior curiosidade. Claro, são as frotas de naves estelares de longa distância. Para evitar fugas potencialmente causadas pelo carimbo de pensamento, Zhang Baiai é nomeado capitão executivo da nave Seleção Natural. Todas as ordens do capitão anterior Dongfeng Yanshu têm agora que passar por ele. Finalmente, Zhang Baiai sobe na nave espacial interestelar de seus sonhos, onde aprende que somente quando a nave alcança a máxima potência de propulsão, a Marcha 4, é que se pode atingir a velocidade limite de voo. Para suportar a supergravidade causada pela propulsão, cada compartimento deve ser enchido com um líquido chamado de líquido de aceleração do mar profundo, o qual permite aos tripulantes respirarem diretamente nele. Os terráqueos logo observam a sonda da frota trisolariana chegar ao sistema solar. Devido ao equilíbrio de diferentes interesses políticos e também para demonstrar a força militar espacial humana, a nação da frota espacial decide mandar todas as naves de batalha estelares em uma frota unida para interceptar a sonda trisolariana. Antes da partida, Dongfeng Yanshu transfere a autoridade de comando do nave para a Zhang Baiai. Então, esse surpreendente plano que tem permanecido oculto por 2 séculos, finalmente se desenrola. Contra todas as expectativas, Zhang Baiai aproveita a oportunidade de redefinir a senha para cortar a comunicação da nave espacial e configurar a nave para entrar imediatamente no estado de aceleração 4 para frente. Barrado fora da cabine de controle, o capitão Dongfeng não pode fazer nada. Assim, o capitão executivo, baseado na crença inculcada por seu pai de que a humanidade estava destinada à derrota, sequestra a seleção natural e foge para o profundo espaço sideral. Os mais de 2.000 membros da tripulação a bordo são forçados a entrar no estado do mar profundo. No entanto, após a descoberta da fuga da seleção natural, a frota asiática despacha rapidamente 4 naves estelares para interceptá-la. O evento de deserção de modo algum afeta a celebração humana ao receber a sonda. As forças imensas da frota humana partem de Júpiter, exibindo a força e dignidade inquebráveis da humanidade. A bordo da nave Quantum da frota está o idoso Ding Yi, olhando pela janela, prestes a ser a primeira pessoa a inspecionar a sonda de perto. Quando a frota para diante da sonda, o mundo vê pela primeira vez a silhueta da sonda,
todos fascinados por sua beleza transcendente, chamando-a poeticamente de Gota. A frota humana, organizada em uma formação retangular e meticulosa, olhou para cima em admiração às curvas perfeitas da gota, uma suavidade e reflexos extremos. Essa gota de mercúrio, flutuando no cosmos como um golfinho espelhado que salta do mar dos sonhos, demonstrava a verdadeira beleza ao sistema solar inteiro. É essa beleza que faz Dinghy ter um presságio de medo desconhecido. Por isso, antes de sair para observar, Dinghy sugere que a nave Quantum entre em estado do mar profundo. A gota, que já tinha sido capturada pequeno capturador Mantis e está dentro da nave, não tenta escapar nem se autodestruir. Ela espera em silêncio que um grupo de 4 pessoas, consistindo em Dinghy e representantes das nações da frota, se aproxima. Quando o grupo finalmente toca a gota, descobrem que, mesmo ampliada 10 milhões de vezes sob um microscópio eletrónico, a superfície da gota ainda é suave e impecável. Dinghy finalmente percebe que a estrutura molecular da gota é unida por forças nucleares fortes. Essa força, que opera dentro dos núcleos atômicos em distâncias extremamente curtas, até mesmo faz parar as vibrações da própria molécula, fazendo com que a superfície da gota mantenha uma temperatura absolutamente zero. Esse é o tipo de poder que Dinghy deseja por toda a vida, um aspecto do mundo microscópico inalcançável para a humanidade. A dureza da gota é 100 vezes maior do que qualquer outro material no sistema solar. Para ela, atravessar a Terra é tão fácil quanto uma bala passando por um pedaço de queijo, sem nenhum esforço ou dano. Corram! Dinghy sussurra baixinho, e em seguida ergue as mãos em desespero gritando: crianças idiotas, corram! A imagem da sonda Mantis torce e desaparece, seu grito não é ouvido. Uma auréola se expandindo aparece na parte traseira da gota, simultaneamente acompanhada por um calor extremo como o núcleo do Sol, vaporizando os 4 membros da equipe de inspeção instantaneamente. A essa altura, o corpo da nave Mantis já derrete como cera. Ninguém nota que um pedaço líquido da sonda Mantis voa em direção a um canto específico da formação da frota. É, de fato, a gota. Sem reduzir a velocidade no espaço, ela desvia em um ângulo agudo de 30 graus, indo direto em direção à nave Fronteira Infinita, no canto da formação. Uma trilha de luz viajando a uma velocidade 2 vezes maior que a terceira velocidade cósmica começa na Fronteira Infinita, atravessando uma fileira inteira da frota espacial, com cada ponto de impacto mirando com precisão nos tanques de combustível de fusão. Bolas de fogo de explosões termonucleares aparecem em sucessão entre as naves da primeira fileira, fazendo chover no universo um torrencial banho de metal derretido, e assim, a gota completa um voo de 1 minuto e 18 segundos por 2.000 km, defrando-se em naves de guerra da formação retangular da Frota Unida. Imediatamente após um pequeno amortecimento, a gota faz novamente uma manobra de ângulo agudo, que a propulsão espacial humana não pode explicar, em direção à segunda fila. 100 navios de guerra, como uma sequência de fogos de artifício, explodem todos em 1 minuto, e a gota, como uma agulha de bordar da morte, voa agilmente para cima e para baixo, penetrando a terceira fila de 100 navios de guerra com uma linha destruidora. Neste oceano espacial de explosões, entre colisões com destroços e peças, mais navios de guerra são destruídos. Nas naves espaciais apressadas por acelerar, inúmeros astronautas que não têm tempo de entrar no estado do mar profundo, transformam-se em botões de flor de sangue que brotam sob a condição de supergravidade, com corpos sendo amassados juntos na cabine, órgãos e ossos esmagados e achatados, engastando a cabine inteira numa joia rubra cristalina de sangue humano. No meio da nuvem metálica formada pelos destroços da frota, a gota alcança uma velocidade 10 vezes superior à terceira velocidade cósmica, perpetuando um massacre desenfreado. Exceto pela Quantum e a Era do Dragão Azul, que seguiram o conselho de Dinghy e entraram no estado do mar profundo com antecedência, todo o restante da frota humana foi completamente aniquilado. Assim, para destruir toda a força espacial da humanidade, bastou uma gota sonda do mundo trisolariano. E o método utilizado foi o mais primitivo e brutal de colisão. Esta é a guerra do juízo final. Destruí-lo. O que isso tem a ver consigo? Do outro lado do universo, Zhang Baiai, tendo despertado de um longo sono, se prepara para enfrentar a fúria dos tripulantes. No entanto, quando ele entra na cabine esférica, não é confrontado com raiva, mas com saudações militares cheias de admiração. Graças à sua decisão, o Seleção Natural e as 4 naves que o perseguiam escapam da batalha do fim entre humanos e a gota, deixando para trás uma faísca de esperança para a civilização da Terra. A tripulação das 5 naves se reúne para nomear esse novo mundo flutuante no espaço como Terra da Nave Estelar. Todos legislam sobre uma nova forma de sociedade, na esperança de perpetuar a civilização humana. No entanto, a boa fase breve não dura muito, e quando os membros da tripulação começam a perceber que estão destinados a uma vida sem lar como pipas com suas cordas cortadas, a síndrome do desequilíbrio psicológico começa a se espalhar. Logo, surgem incidentes de tripulantes mentalmente perturbados agredindo seus colegas de quarto, e até um dos capitães se suicida com um tiro, com o desespero do vazio se espalhando pela frota. Em seguida, todos começam a perceber com pavor que com os suprimentos e combustível disponíveis, é impossível alcançar o sistema estelar mais próximo para reabastecimento, desencadeando uma corrente de desconfiança que gera um pensamento diabólico usar as bombas de hidrogênio de subsom que cada nave tem, tirar a vida dos companheiros e saquear seus recursos. Diante de tal impasse existencial, Dongfeng e outras pessoas, sem saber o que fazer, correm para compartilhar a situação com o líder espiritual Zhang Baiai. Mas quando chegam lá, eles descobrem que Zhang Baiai já ativou o sistema de lançamento da bomba de hidrogênio de subsom. Ele está disposto a desempenhar o papel do menino em lugar de toda a tripulação, como um pai.
No entanto, no momento em que está prestes a pressionar o botão de lançamento, um alarme soa como o choro de mil guinhos através da seleção natural. Eles são atacados por uma nave vizinha. Todos os membros da tripulação do Seleção Natural morrem. Enquanto isso, do outro lado do universo, duas naves de batalha também estão engajadas numa negra batalha por recursos, e no final, apenas as duas naves sobreviventes, Espaço Azul e Idade do Bronze, coletam todos os recursos úteis e realizam uma cerimônia fúnebre solene no espaço para as vítimas, antes de desaparecerem nos confins do caminho cósmico. Esta batalha sombria faz com que Luigi fique ainda mais certo de sua compreensão interior, e a partir disso, ele deduz que provavelmente a gota que se aproxima rapidamente está vindo precisamente para cumprir a missão de assassiná-lo. Para evitar que inocentes se machuquem no ataque da gota, Luigi deixa a cidade e dirige sozinho até um vale em forma de U. Neste momento, a gota alcança o sol, passando sobre a cidade e chega acima de Luigi. No entanto, ela não ataca nenhum alvo, mas de repente muda de direção e começa a emitir ondas eletrônicas fortes em direção ao sol. Luigi então ri ao perceber que ela não veio para matá-lo, mas sim para selar o sol. Sob tais ondas eletromagnéticas fortes, a humanidade não pode mais enviar nenhuma mensagem para o espaço exterior usando o sol. É então que Xiqiang aparece, e os dois dirigem de volta para a cidade. No caminho de volta, o carro é repentinamente bloqueado por uma multidão densa que grita pelo Salvador Luigi e se ajoelha diante do carro em oração. Duas pessoas saem da multidão. Uma delas é Ines, que diz a Luigi que o plano de encarador de paredes foi reiniciado e que ele é o único encarador de paredes, porque a estrela que ele tinha amaldiçoado está destruída. Naquele momento, o mundo inteiro ouve a voz de Luigi. Ele pede para a cidade restaurar a ordem e dispersa a multidão. Sob o tranquilo céu noturno, apenas Luigi e Xiqiang chegam a uma área de areia e acendem um cigarro. Aqui, eles revelam o panorama final da civilização do universo, a lei da floresta sombria. O universo é uma floresta sombria, e cada civilização é um caçador armado, movendo-se como um fantasma entre as árvores, com muito cuidado até mesmo na respiração. Ele deve ser cuidadoso, porque há caçadores como ele em todos os lugares da floresta. Se ele descobrir outra vida, não importa se é um caçador ou não, só há uma coisa a fazer atirar para eliminar. Nesta floresta, os outros são o inferno, são a ameaça eterna. Qualquer vida que revele sua existência será prontamente exterminada. Este é o panorama das civilizações do universo, esta é a explicação para o paradoxo de Fermi. Entretanto, agora a gota sela o único emissor de sinais da humanidade, o Sol. Em breve, a frota trissolariana chegará, e o fim da Terra realmente se aproxima. Após essa conversa, Luigi, o encarador de paredes que explicou as verdades cósmicas, é convocado novamente para uma audiência. Os delegados presentes ameaçam Luigi com a vida de sua esposa e seu filho adormecidos, tentando usar seu prestígio como salvador para lançar um projeto dispendioso, o projeto do Campo de Neve. A fim de rastrear outras 9 gotas que chegarão em 3 anos, a Conferência Conjunta da Frota Terrestre planeja usar bombas de hidrogênio em forma de estrela e a substância oleosa de Netuno para criar uma nuvem de poeira espacial ao redor do Sol para que, quando as gotas passarem pela nuvem, deixem rastros como alguém andando na neve, daí o nome do projeto. Querendo fugir da realidade, Luigi se dedica de corpo e alma ao projeto de Campo de Neve, e quando toda a humanidade descobre que o Salvador está a ser coagido a completar uma mera missão de detecção sem conseguir propor um novo plano de resgate, Luigi gradualmente passa de ser o Salvador a um homem comum aos olhos do público. Alguns até acreditam que a explosão da estrela amaldiçoada foi apenas uma fraude ocasional e que Luigi é um vigarista. Abandonado por todos, o decadente e doente Luigi pega uma pá e sai de casa. Ele decide ir para perto do túmulo de Yuanji e Yangdong, onde cava sua própria sepultura. No último momento de sua vida, Luigi, que cavou o túmulo, de repente levanta a mão esquerda e diz em voz baixa: Quero falar com o mundo trissolariano. Acontece que em sua mão ele usa o sistema de berço legado por Rediaz anos atrás, uma extremidade conectada ao coração de Luigi e a outra aos 3.614 dispositivos nucleares dispostos na órbita solar pelo projeto do Campo de Neve ao longo de 2 anos. Se seu coração parar, as bombas serão detonadas, o Sol será cercado pela nuvem de poeira interestelar do filme de óleo, e o Sol abaixo da nuvem piscará continuamente, como um farol marcando a posição do sistema solar em todo o universo. Junto com sua narrativa, Luigi debilmente levanta uma pistola, desafiando o mundo trissolariano que desprezou a humanidade por 2 séculos. Diz: Dou-lhe 30 segundos. Logo, 3 esferas aparecem no céu diante de Luigi, exibindo juntas as palavras: Par. Diante do sofone expandido, Luigi propõe 3 exigências. 1. A gota cessa a emissão de ondas de rádio para o Sol. 2. As outras 9 gotas deixam o sistema solar. 3. A frota trissolar imediatamente muda de direção e a partir de agora, não pode ultrapassar a nebulosa de Oort em meio passo. Embora a terceira condição signifique que a frota trissolariana vai entrar em uma encruzilhada de existência exilada, diante do brilho do Sol, os trissolarianos não têm o direito de negociar. Depois de concordarem em ajudar os humanos a construir uma antena gigante capaz de lançar feitiços a qualquer momento, Luigi conclui a negociação com uma vitória completa, salvando toda a humanidade. Nesse momento, na lápide de Yangdong, 2 séculos depois, outra pequena formiga orgulhosamente balança suas antenas para o Sol. 5 anos mais tarde, numa noite, Luigi e sua família de 3 pessoas vão até a antena gigante para desfrutar de uma noite pacífica. Foi quando o operador de escuta trissolariano,
a quem o líder tinha dado liberdade para puni-lo observando o fim da humanidade, fala com Luigi através do sofone. No crepúsculo do pôr do sol da Terra, o operador de escuta pergunta a Luigi: vossos filhos não têm medo da escuridão do pôr do sol? Luigi responde sorrindo para ele: não têm medo, porque sabem que o sol de amanhã ainda vai nascer como sempre.